Olá, meus alunos de Resistência 1. Hoje estamos retornando com vocês a nossa matéria de Resistência dos Materiais 1. E nós tínhamos encerrado a parte de tensões normais de cisalhamento, não é isso? Então, hoje a gente vai retornar com um assunto novo e esse assunto está na prova. Mas não precisa ter medo, porque é um assunto muito parecido com o que a gente já viu. A gente só vai acrescentar mais um item que é de tensões admissíveis. É um item bem bacana para a gente ter uma noção de que nossos materiais, eles trabalham em uma tensão que é admitida, e que você não pode trabalhar em uma tensão que é a de ruptura. Então, a gente transforma uma tensão de ruptura, que é o quê? A tensão que aquele meu material, ele rompe, ele falha, para uma tensão admissível. E para isso, você usa o quê? Fatores de segurança. Já falei muito em sala de aula que a gente trabalha com muito fator de segurança na construção civil. Então, nas tensões admissíveis, a gente também aplica fatores de segurança, porque nós queremos sempre trabalhar com segurança. Então, a gente admite que o meu material funciona a uma determinada tensão, mesmo sabendo que ele aguenta um pouco mais. E esse aguentar um pouco mais é até chegar à sua ruptura, tá? Então, nós vamos introduzir agora o assunto de tensão admissível e vou passar no final umas questões. E falar que eu tô com muita saudade de vocês, a turma é muito grande, né? Não tive como ter contato com a sala toda, mas eu espero que vocês gostem da nossa plataforma, da nossa forma de estar dando a aula para vocês, a nossa forma de estar passando esse material para vocês, que é novo para o professor e é novo para vocês também. Estou sempre à disposição para tirarem dúvidas, tá? O vídeo é bacana porque vocês podem ficar voltando para tirar dúvidas e aproveitem bastante essa questão dos professores estarem disponíveis para você no horário da sua aula. Então, nós abriremos fórum de dúvidas, eu responderei todas as questões em vídeos e mandarei para vocês em PDF todas as questões que eu for resolver. Então, a nossa prova vai ser tensões normais de cisalhamento e a tensão admissível que a gente vai dar na aula de hoje, tá? Então, um abraço e vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, a gente vai falar um pouco sobre tensão admissível e fator de segurança, tá? O que é uma tensão admissível, né? Eu falei um pouco para vocês no início da aula, que o engenheiro responsável pelo projeto de elementos estruturais ou mecânicos deve restringir a tensão do material a um nível seguro, portanto, deve usar uma tensão segura ou admissível. O que isso significa? Então, o seu material, vamos dar um exemplo, um material que suporte a uma tensão de 200 MPa. Esse seu material, ele suporta até aí. Então, significa o quê? Que ele rompe se você submetê-lo a uma tensão de 250 MPa. E aí, o que você faz? Você começa a usar fatores de segurança e esses fatores te dão segurança de que tu não vai chegar na tua tensão de ruptura. Então, a gente tem que trabalhar com uma tensão admissível. É admitido trabalhar com aquela tensão porque nós temos que dar conforto aos nossos usuários. Então, a gente tem que trabalhar com uma tensão admissível. E para isso, a gente aplica o quê? Fatores de segurança. Que é o quê? Se o meu material ele rompe com 200, então eu só vou colocar esse meu material para trabalhar até 150 MPa. Entendeu? Então, o nosso fator de segurança, ele reduz a nossa tensão de ruptura para uma tensão admissível, para que o meu material aguente trabalhar em cima daquelas cargas que estão sendo aplicadas aí, tá? Então, fator de segurança, que é justamente o que transforma a nossa tensão de ruptura em tensão admissível. Tensão admissível é o que a gente vai trabalhar nos nossos materiais e no dia a dia, tá? Nenhum material pode trabalhar em sua tensão de ruptura. Então, o fator de segurança é a relação entre a carga de ruptura e a carga admissível. Então, o fator de segurança, ele também pode transformar a carga de ruptura em carga admissível, a tensão normal de ruptura em tensão normal admissível e a tensão de cisalhamento de ruptura em tensão de cisalhamento admissível. Então, o fator de segurança é um número maior do que 1, a fim de evitar a maior possibilidade de falha. Significa o quê? Se ele é maior que 1, significa que a minha carga ou tensão de ruptura, ela tem que ser maior do que a minha tensão admissível.
não é isso? Então, sempre trabalhar com uma tensão admissível que seja menor do que a ruptura, porque nós não queremos chegar à ruptura do nosso material. Então, valores específicos dependem dos tipos de materiais usados e da finalidade pretendida da estrutura ou máquina. Ou seja, cada material tem a sua tensão de ruptura. Nós vamos falar isso nas próximas aulas. Que o nosso material, alguns materiais aguentam muito a tração e outros não aguentam. Outros trabalham muito bem a compressão e outros não aguentam, tá? Então, essas tensões admissíveis são justamente para quê? O aço, por exemplo, ele é perfeito para trabalhar em tração. Então, a sua tensão de tração é um pouco maior, tá? O concreto, ele é perfeito para trabalhar a compressão. Então, a sua tensão admissível à compressão é maior do que a sua tensão admissível à tração. Então, o que ocorre? Ele admite mais compressão do que tração, entendeu? Então, ele demora mais a falhar a compressão do que a tração. E por que a gente usa tanto fator de segurança? Aqui é um caso de engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico, ele vai dimensionar o elevador. Você geralmente entra em elevador e tem lá número máximo de pessoas, ou quilos, né? Tem lá 8 pessoas no máximo. Significa o quê? Que aquilo ali ele está trabalhando com segurança. Então, os usuários têm conforto. O que ele fez? Aquele máximo de 8 pessoas é o quê? É a sua tensão admissível dos cabos que seguram o elevador, tá? Se você coloca 10, não significa que ele vai romper. Significa que ele está mais próximo da ruptura, entendeu? Então, o engenheiro ele tem que trabalhar com tensões que sejam admissíveis e tensões que nos dão segurança e dão segurança ao nosso usuário. Aqui, mais para a construção civil, ó, vocês estão vendo que está todo mundo em cima dessa laje. Com certeza essa laje não foi calculada para isso, tá? Aqui é uma marquisezinha, que é só um quebra-sol, mas ela não foi calculada para estar gente em cima dela. E o que ocorre? Por que ela não rompeu? Porque o concreto e a armadura que foi colocado nessa estrutura, eles estão trabalhando um pouco acima, óbvio, da tensão admissível, mas não está chegando na sua tensão de ruptura. Por isso que é interessante a gente trabalhar com fator de segurança, porque aqui é meio que uma previsão. Então, o engenheiro tem que pensar, e se um dia subir todo mundo em cima dessa laje, né? Então, eu tenho que trabalhar com um fator de segurança que a minha estrutura aguente, tá? Outro exemplo, um exemplo de um estacionamento. Esses pilares de estacionamento, eles já são calculados para aguentar toda a sobrecarga. Isso aqui é um exemplo de um prédio que o estacionamento seja embaixo, tá? Pode ser térreo também. Mas vamos supor que seja um prédio com vários pavimentos. Então, esses pilares aqui de baixo, eles já trabalham com a sobrecarga, né? Então, eles já aguentam o peso do prédio. Além de aguentar o peso do prédio, ele está trabalhando com um fator de segurança grande, porque ele também tem que aguentar o quê? Os choques de veículos, tá? Então, os pilares de garagens, eles aguentam também esse possível choque que possa ocorrer entre transportes, tá? E a gente novamente fala que nós trabalhamos para ter segurança, para dar segurança aos nossos usuários. Então, quais são os fatores que influenciam a escolha do fator de segurança? Então, é uma análise que precisa ser muito cuidadosa, né? Pois deve levar em consideração diversos fatores. Então, o que você vai trabalhar? O que vai influenciar o seu fator de segurança? O fator de segurança não é um fator tabelado. Então, vocês, com o tempo, com a experiência na construção civil, vocês vão entender que precisa sim de fator de segurança e que com a experiência vocês já sabem mais ou menos qual seria esse valor. Temos muita literatura que nos direcionam a esses valores, tá? Então, vai depender de quê? Do material a ser aplicado. Então, se na sua cidade, na sua região, você só tem aquele tipo de material para ser aplicado, então você vai trabalhar com uma tensão bem diferente. Não sei se esse meu material aguenta o que ele vai ter que suportar. Então, o seu fator de segurança tem que ser bem maior, entendeu? Então, vai ter o quê? A disponibilidade de material tem que ser levada em consideração. Frequência de carregamento, número de vezes que a carga é aplicada. Tem fadiga? Então, frequência de carregamento. O que a gente vai pensar numa ponte? Essa ponte vai ter carro passando toda hora? Vai ter tempos em que passem muito mais carros do que... Vai ter horários que passam muito mais carros do que outros, né?
Então, isso tem que ser levado em consideração também. Ambiente de atuação, é um ambiente agressivo, é um ambiente rural que não é tão agressivo, né? Tipo de carregamento para o qual se projetou, ou futuro, no caso daquela laje, ela não foi projetada para ter aquilo ali, mas o engenheiro ele já pensa no futuro. Então ele pensa, e se um dia essa laje estiver lotada de gente? E se um dia tiver o dobro de pessoas do que eu já estou pensando, entendeu? Modo de ruptura que pode ocorrer. Então vocês vão estudar em outras aulas que o material, às vezes, ele avisa quando ele está rompendo. Então, tem material que não avisa, então ele rompe de uma vez, tá? Deterioração que poderá ocorrer no futuro devido à falta de manutenção ou causas naturais. A gente tem que pensar também que a obra precisa de manutenção. E se você não tiver a possibilidade, se for um acesso difícil dessa estrutura, então você já tem que pensar em um fator de segurança maior. Por quê? Porque nós não teremos essa manutenção devida, né, em curto tempo, tá? A importância de um certo membro para a integridade de todo. Então, Então, pode ser que exista um membro naquela estrutura, vamos supor que aquela viga que esteja suportando toda a nossa varanda, ela tem um elemento principal, que é aquele pilar que está no meio, e você tem que levar em consideração que esse pilar ele está segurando essa viga. Então tem que ter em consideração que esse pilar ele tem uma importância na integridade do todo, tá? Influência na função a ser desempenhada pela máquina, aqui no caso de engenheiro mecânico. Risco de vida ou de propriedade, que é o que a gente sempre se preocupa. Vocês têm que sempre se preocupar com o risco dos nossos usuários, tá? Então aqui é uma tabela que geralmente o pessoal usa, ela não é normalizada pela ABNT, tá? É só questões teóricas, está na literatura, que já foi usada por outros engenheiros. E aí você, com o tempo, com a experiência, vocês vão conseguindo localizar o fator de segurança de vocês. Porque fator de segurança, se ele for usado errado, o que ocorre? O que é esse usado errado? Se ele for adotado errado. Então, se você adotar um fator de segurança a mais, ok, está seguro, mas está econômico, não está econômico. Então, você tem que pensar na segurança e na economia, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de que como a gente utiliza essa fórmula de tensão, tá? Então, se eu tiver encontrado a carga, se eu sei a carga que está ocorrendo no meu material e eu sei a minha tensão admissível, eu encontro a área que eu preciso comprar. Isso acontece muito em cabo, entendeu? Eu sei a força que está ocorrendo no meu cabo, eu sei que aqui é um dado comercial, porque eu sei o da ruptura e eu vou aplicar o meu fator de segurança e vou ter a minha tensão admissível. E aí eu vou poder comprar o meu cabo a partir dessa área, tá? Da mesma forma que em tensão de cisalhamento, que é o que ocorre aqui em área, uma área toda. Se eu quiser encontrar essa área toda, eu só consigo fazer pela força resultante, né? Todas essas forçazinhas são resultantes, essa é a resultante de todas essas forças. Se eu dividir pela tensão admissível, eu encontro a área admissível. Da mesma forma, aqui para a tensão de cisalhamento, essas cargas que elas estão cortando a seção do meu material, que elas estão tangente à seção do meu material, se eu tiver uma resultante dessas cargas, carga P, e diminuir pela tensão de cisalhamento admissível, que é o que? O tanto que esse meu parafuso admite de tensão de cisalhamento, eu encontro a área desse meu parafuso. Então, para eu saber qual parafuso aguenta essa carga sob essa tensão, eu vou encontrar a área dele. Aí eu vou comprar o meu parafuso de acordo com o que está ocorrendo nele. Eu sei que meu parafuso é de aço. Então, se ele é de aço, ele aguenta tantos MPa de tensão. Se ele aguenta tantos MPa de tensão, qual a carga que vai ser aplicada nesse meu parafuso? Beleza, eu sei a carga, eu sei a tensão, porque eu sei qual é o material. Então, eu encontro a área. Então eu vou comprar esse meu prego, esse meu parafuso aqui de 18 por 27, tá? Então, o que ocorre? Vocês vão dimensionar o material de vocês de acordo com o que ele está submetido, tá? Da mesma forma, a fundação aqui, ó. Eu sei qual é a carga porque eu sei o peso de todo edifício ou de qualquer estrutura que está acima desse pilar, está chegando no pilar. Eu sei qual é a carga porque eu sei o peso. O solo, ele tem uma tensão admissível, que é o quê? Quanto que esse solo aguenta esse peso.
Então, se eu sei que esse solo aguenta tanto e eu sei a carga que está sendo aplicada na minha estrutura, eu encontro a área que pode ter contato. Então, que seria o quê? A área da minha fundação. E aí a gente vai fazer um exercício que fica bem mais fácil de vocês entenderem por que a gente trabalha com fator de segurança, tá? A gente sempre trabalha com tensões de ruptura porque a tensão de ruptura é a tensão que é característica do seu material. Então, cada material tem a sua tensão de ruptura e nós não podemos trabalhar com ruptura. Por quê? Meu material pode chegar a romper? Não pode chegar a romper. Então, o que a gente faz? A gente diminui essa tensão de ruptura. Esse meu cabo ele aguenta 510 MPa e rompe. Mas eu não quero que chegue a isso. Então, o que eu faço? Eu vou diminuir a minha tensão de ruptura, vou transformar isso em uma tensão admissível. Então, ela admite aquele tanto de carga que está ocorrendo nela sem romper, tá? E para isso a gente utiliza fatores de segurança. O nome já diz, ele vai te dar segurança. Então, vamos iniciar aqui a resolução da questão.